Existe um momento em que uma decisão muda tudo, e quando Adriana disse sim para Arthur, não foi um momento de felicidade. Foi um momento de tensão silenciosa, porque no fundo, parecia que ela já não tinha mais forças para dizer não. E é aqui que a história começa a ficar perigosa. Tudo começa com Arthur assumindo um papel quase perfeito. Ele paga os exames de Elisa, ele a leva ao hospital, ele resolve problemas. Mas deixa eu te fazer uma pergunta: isso é cuidado ou construção de controle? Porque Arthur não ajuda apenas uma pessoa, ele cria uma imagem de alguém indispensável. E quando alguém se torna indispensável, as pessoas ao redor começam a depender emocionalmente. Agora observa o que acontece com Adriana. Ela está cercada, não fisicamente, mas emocionalmente. De um lado o mal Maurício, tentando convencer. Do outro, a influência indireta de Otoniel, que projeta ideais de relacionamento. E mesmo quando Otoniel fala que gostaria que a neta estivesse com alguém como Pedro, isso não liberta, isso pressiona, porque cria comparação. E comparação emocional gera dúvida, insegurança e desgaste. Agora me diz, quantas vezes alguém consegue resistir, quando todos ao redor já têm uma opinião formada? E enquanto Adriana vai sendo empurrada para essa decisão, outro desastre começa a se formar. Ulisses. Ele recebe dinheiro de Arthur, um dinheiro que poderia significar estabilidade, mas ele perde tudo, em apostas. E isso não é só irresponsabilidade, isso é descontrole emocional. É alguém tentando fugir de algo interno. E quando o dinheiro desaparece, o problema não é só financeiro, é psicológico, porque alguém vai cobrar. E quando essa cobrança vier, ela pode atingir pessoas que nem têm culpa. Agora segura isso, porque o clima muda completamente. Francesca aparece, do nada, sem aviso, e assusta Otoniel. Mas não é um susto qualquer, é o tipo de reação de quem reconhece algo que preferia esquecer, e isso levanta uma suspeita fortíssima. Francesca não é apenas uma personagem, ela é um gatilho do passado. E quando o passado volta, ele nunca volta vazio, ele traz segredos. Agora conecta tudo comigo. Arthur se tornando essencial, Adriana sendo pressionada, Ulisses perdendo dinheiro, e Francesca reaparecendo. Isso não parece coincidência, parece construção. E aí vem a pergunta que muda tudo: quem realmente ganha com o casamento de Adriana e Arthur? Porque alguém está claramente conduzindo esse jogo, e talvez a própria Adriana ainda não tenha percebido isso. Agora tudo começa a ficar ainda mais intenso, porque depois de tudo isso, Adriana aceita se casar com Arthur, mas não existe leveza nessa decisão, existe cansaço, existe pressão acumulada, e existe algo ainda mais perigoso: resignação emocional. Ela não escolheu, ela cedeu, e isso muda completamente o significado desse casamento. Agora olha o estado de Elisa. Ela recebe alta, fisicamente bem, mas emocionalmente fragilizada. E isso é crucial, porque pessoas fragilizadas criam laços com quem aparece como salvador. E quem ocupou esse papel? Arthur. Agora me responde. Ele está ajudando, ou se posicionando estrategicamente? Enquanto isso, outro movimento silencioso acontece. Ademir faz uma proposta para Pedro, advogar para um cliente. Parece algo profissional, mas em novela, nada é simples. Porque novas conexões trazem novas verdades. E dependendo de quem é esse cliente, isso pode ligar diretamente com tudo o que está acontecendo. Agora lembra de uma coisa muito importante. Arthur aconselha Pedro a se afastar de Bruna. Por quê? Proteção ou manipulação? Porque quando alguém começa a controlar de quem você deve se afastar, isso não é cuidado, é isolamento. E isolamento é uma das estratégias mais perigosas de controle emocional. Agora junta todas as peças. Adriana pressionada emocionalmente, Arthur construindo influência em vários núcleos, Ulisses prestes a enfrentar as consequências do dinheiro perdido, Francesca trazendo um passado mal resolvido, e Pedro sendo afastado de Bruna. Isso não é uma sequência de eventos aleatórios, isso é um jogo, e alguém está jogando muito bem. Agora vem a teoria mais forte até agora. O casamento de Adriana com Arthur não é o final da história, é o começo de um plano que pode envolver dinheiro, controle emocional e segredos do passado. E tem mais: Edivaldo está magoado com Arthur, e isso parece pequeno, mas não é, porque pessoas feridas guardam, observam, e no momento certo, explodem. E quando isso acontecer, verdades vão vir à tona. Agora pensa comigo,
E se alguém já souber de tudo? E se Francesca estiver ligada a esse segredo? E se esse casamento for apenas uma cortina, para esconder algo muito maior? Porque quando essa verdade aparecer, não vai ser só um escândalo, vai ser uma queda. E ela já começou. Agora, respira fundo, porque a partir daqui, a história deixa de ser apenas sobre escolhas, e começa a revelar intenções. Aquela sensação de que tem algo errado não é por acaso, é porque tem. E finalmente, as peças começam a se mover de um jeito que não dá mais para ignorar. Tudo gira em torno de um ponto central: controle. E quando você observa com atenção, Arthur não está apenas reagindo aos acontecimentos. Ele está sempre um passo à frente. Sempre presente nos momentos críticos. Sempre influenciando decisões. Sempre direcionando. E isso muda completamente a leitura da história. Porque não estamos vendo um homem apaixonado. Estamos vendo alguém que entende exatamente como as pessoas funcionam emocionalmente. Agora olha com calma o que está acontecendo com Adriana. Ela entrou em um compromisso, mas sem brilho no olhar, sem aquela energia de quem está vivendo um sonho. O que existe ali é tensão, é silêncio, e principalmente, uma sensação de que ela está começando a perceber, tarde demais. Porque quando a mente começa a questionar depois da decisão tomada, já existe um conflito interno instalado. E conflitos internos crescem. Agora presta atenção em outro detalhe que passou quase despercebido. Edivaldo. Ele está magoado com Arthur. E isso não é só ressentimento. É frustração acumulada. É alguém que se sentiu diminuído, ignorado, talvez até descartado. E personagens assim são perigosos. Porque eles não esquecem. Eles observam. Eles conectam pontos. E quando encontram uma brecha, eles revelam. Agora conecta isso com outra camada da história. Ulisses. O dinheiro perdido ainda não voltou à tona completamente. Mas vai. E quando vier à superfície, vai atingir diretamente a imagem de quem confiou nele. E quem está ligado a esse dinheiro? Arthur. Ou seja, o que parecia um erro isolado, pode se transformar em um escândalo que afeta o centro da trama. Agora segura isso, porque o ponto mais perturbador ainda está aqui. Francesca. Ela não apareceu por acaso. A reação de Otoniel não foi exagero. Foi reconhecimento. Foi medo. E medo assim, não nasce do nada. Nasce de passado. De algo que foi escondido. De algo que nunca foi resolvido. E aqui vai uma teoria que pode mudar tudo. E se Francesca souber exatamente quem Arthur realmente é? E se ela for a única pessoa capaz de desmontar essa imagem construída com tanto cuidado? Porque pensa comigo. Desde o começo, Arthur controla situações. Mas nunca vimos ninguém que o confronte de verdade. Até agora. E isso coloca Francesca em uma posição perigosíssima. Ela pode ser a chave ou a ameaça. Agora volta para o casamento. Porque é aqui que tudo começa a ficar mais claro e mais sombrio. Casamentos em histórias como essa não são finais felizes. São pontos de ruptura. São momentos em que segredos precisam ser escondidos com mais força. E quanto mais perfeito parece por fora, mais frágil está por dentro. E aqui vai o ponto mais importante de todos. Dedo indicador apontando para a direita. Adriana pode estar entrando em uma armadilha emocional sem perceber. Porque quando alguém entra em uma relação baseada em pressão, dívida emocional e dependência, sair disso depois não é simples. Agora me responde com sinceridade. Por que tanta pressa nesse casamento? Por que tantas interferências externas? Por que tantas coincidências acontecendo ao mesmo tempo? Isso não é natural. Isso é construção narrativa com intenção. E a intenção sempre revela algo maior. Agora segura essa última peça, porque ela muda o jogo completamente. Pedro, ele foi aconselhado a se afastar de Bruna. Mas e se isso não for sobre proteção? E se for sobre tirar do caminho alguém que poderia enxergar a verdade? Porque pessoas de fora enxergam melhor. E se Pedro começar a questionar? Se ele começar a conectar os acontecimentos, ele pode se tornar um problema. E problemas, em histórias como essa, são eliminados silenciosamente. Agora junta tudo. Arthur no controle. Adriana emocionalmente vulnerável. Ulisses com uma bomba financeira prestes a explodir. Edivaldo magoado e observando. Francesca com um passado perigoso. E Pedro sendo afastado. Isso não é um drama comum. Isso é um sistema. E esse sistema está prestes a falhar. E quando falhar, não vai ser aos poucos. Vai ser de uma vez.
Agora vem a pergunta que ninguém quer fazer, mas precisa. E se Arthur não for quem todos pensam? E esse casamento for apenas o começo da queda de Adriana? Porque se isso for verdade, então o pior ainda nem começou. E quando começar, não vai ter volta.